Olá, boa tarde a todos. Sou Janaína Oliveira, eu fiz a curadoria da Mostra Internacional da primeira semana de Cinema Negro de Belo Horizonte, e estou aqui agora de tarde, né, conversando com o professor Mbye Cham, e você auxiliada pela maravilhosa Raquel Souza, que vai fazer a tradução. Essa conversa faz parte da mostra Cinemas Africanos em Revista, as Origens do Fespaco, que é o Festival Pan-Africano de Cinema e Televisão de Ouagadougou. Nessa mostra nós tivemos já uma parte dos filmes apresentados, e temos mais 2 a partir de hoje, se eu não me engano, na programação hoje e amanhã, mas vocês confiram lá. E aqui, bom, vou apresentar o nosso hoje, aqui a produção está me avisando que os filmes estão hoje em cartaz, que é o Cabas Cabor, do cineasta Omar Uganda, um filme de 1969, uma versão restaurada desse filme, que teve na primeira edição do Fespaco, e o Munamoto, do Dikongé Pipá, que é um filme de 1975, que foi ganhador também do prêmio principal do Fespaco, também uma versão restaurada. Já está disponível para vocês assistirem lá na Display. Aqui comigo, agora de tarde, eu tenho a honra e a alegria de estar com o professor Mbye Cham. Vou ler rapidamente a biografia, né, dele aqui. O professor Cham, ele é originário do Gâmbia e atualmente ele é diretor do Centro de Recursos Nacionais para Estudos Africanos e professor do Departamento de Estudos Africanos da Universidade de Howard, em Washington. Suas áreas de interesse em pesquisa são literatura, cinema, cultura e desenvolvimento, além de numerosos ensaios e capítulos e livros sobre literatura, além de já ter publicado, né, numerosos ensaios e capítulos em livros sobre literatura africana. Ele editou um livro que eu acho fenomenal, que se chama Ex-Ilha, ensaios sobre o cinema caribenho, e é coeditor do Black Frames, Critical Perspectives on Black Independent Cinema, e do African Experience of Cinema, que é outro livro super importante de referência. O professor Cham já foi, né, júri em muitos festivais, né, mundo afora, e também já foi presidente do júri principal do Fespaco em 2011. Tem um texto dele que se chama Cinema entre o Velho e o Novo, Between Old and New, é um texto de 95 que foi reeditado recentemente numa edição comemorativa da revista Black Camera, pelos 50 anos do Fespaco. Além disso tudo, o professor Cham, para mim, é uma pessoa muito querida e especial, porque ele foi, digamos assim, meu primeiro orientador no campo dos estudos africanos, porque eu sempre estudei sozinha, e quando eu fui para Howard, né, como Fulbright Scholar, foi a primeira vez que eu tive alguém, de fato, digamos assim, né, me orientando. Então, seja bem-vindo, professor Cham. Raquel, você quer que eu traduza ou você quer que eu só fale para ele? Tá travado.
Seria interessante, porque aí você pode fazer todo o agradecimento. Okay, so I just made a brief introduction, Professor, saying, your bio, your work, and mentioning that you were kind of my first real advisor in terms of African cinema. So by the time I was at Howard, and how you received me, and that I'm very happy to have you here. Basically, I'm saying this. And I say a little bit about the program that we had. Now we have online Kabascabo and also Munamoto. And we had, before that, the two films from Mohamed Chalouf, your beloved friend, I know that, OH Capital do Cinema, and also Seria Along the Baobá. E também, and also Beth Ellison's film Sisters of Spring. So that's the pro. So I'm just welcoming you and saying that I'm very happy to have you here. Welcome. Where are you now? Where are you talking from? It's a pleasure to be there with you guys, virtually though. No, I'm in Washington here. I'm in Washington, D.C. now. Então, é um prazer estar com vocês aqui à tarde, embora estejamos, né, virtualmente. E no momento eu estou em Washington, D.C. Então, professor, a gente podia começar, essa é uma sessão de homenagem, né, à história, ao princípio da história do Fespaco. Eu acho que seria interessante aproveitar esse momento. Já estivemos aqui juntos no Brasil, né, no Encontro de Cinema Negro em 2019, mas agora a gente alcança um público mais amplo, virtualmente. O microfone, Raquel. Então, acho que seria interessante um pouco você começar falando como você chega no campo dos estudos, né, de cinema africano e, por extensão, no Fespaco. Seu microfone está mudo, Raquel. She has talked about the fact that you have already been here in Brazil last year, and explained also the types of the main theme of the conference right now, of this table. And she would like you to then explain, how did you start working with this project about Fespaco? Just a second, let me add something. It's pretty much just, as we are talking about Fespaco history, and I thought it would be nice to our audience for you to speak a little bit how you became like an African cinema scholar and how you get, in contact or getting into Fespaco in the first place. Yes. Yeah. Sorry, well, okay. Let me answer your last question first. Well, it's very interesting. I was in graduate school at the University of Wisconsin in Madison, doing my doctorate, a PhD in literature. And in the course of my studies of literature, I began to encounter writers who were also filmmakers. So I said, well, this is very interesting. And it was at that point that I also started taking an interest in film. And there was a little sort of hole-in-the-wall cinema house in Madison next to the main library that used to show. So would you mind me interrupting you? Sorry, I'm so sorry. Okay, go ahead. Yes, you know how it works. I know. Então, eu era estudante da pós-graduação, estava fazendo meu doutorado em literatura em Wisconsin, Madison, e o meu interesse principal era literatura, mas eu passei a encontrar pessoas que não só trabalhavam com literatura, escritores, mas também que eram cineastas. E havia uma pequena casa, um teatro, um cinema que exibia filmes lá perto do prédio da minha universidade. Okay. Yes, and again, there was this very small film theater right next to the library in Madison, Wisconsin. So I bumped into that space there and saw the affiche, the posters
of films that were being shown, and these were films basically from all over the world, particularly the third world, and films from Brazil, from Argentina at the time, and some of the films that were coming out of France, basically your new wave avant-garde films, basically your non-Hollywood fare. And I became really curious about it. So I used to frequent that cinema house, and that's where I first saw the films of, let's say, Glavarosha, and films coming out of Argentina and Cuba at the time. And this really struck a chord with me. And I began to see the ways in which the works that were being shown there also were very much along the lines of the kinds of novels and other kinds of literary works that I was reading and being exposed to during my doctoral studies. Então, essa pequena sala de cinema ficava perto da biblioteca em Madison, Wisconsin, e eu tive a oportunidade de assistir um festival de cinema no qual eram exibidos filmes de todas as partes do mundo, especificamente do assim chamado Terceiro Mundo, e esses filmes geralmente exibidos nessa sala de cinema eram filmes que não eram filmes hollywoodianos. E eu fui lá assistir filmes de autoria de Glauber Rocha, filmes argentinos, cubanos, brasileiros, e eu percebi que havia uma proximidade muito grande entre obras literárias e obras que estavam sendo exibidas nessa sala de cinema, produzidas por países considerados do terceiro mundo. Yes, and of course, again, to cut the whole story short here, this was really building on the sort of fascination that we had also as kids growing in the Gambia, watching Indian films, Chinese Kung Fu films, some of the movies from Hollywood and the spaghetti westerns and so on and so forth. So there was that interest in this visual production from a very early age, which developed professionally once I began to study at the graduate level, beginning at the University of Wisconsin. And then when I moved to the University of Illinois to begin teaching there, whilst completing my dissertation, I was further exposed to cinema studies, taking courses at the English department there, and also the cinema studies program at the University of Illinois. And that's where I first met Haile Garima and Sarah Maldoro, whom I brought as part of a seminar that I obtained a grant to organize in 1980, looking at the relations between literature and film. And from 19 Então, I'm so sorry. That's okay, that's all right, sorry. Então, quando eu consegui uma bolsa, fui trabalhar, na verdade, me tornei professor na Universidade de Illinois, ainda também completando a minha dissertação, ou tese de doutorado, eu percebi, na verdade, que parte dessa influência que eu tinha enquanto criança eram influências de filmes que fascinavam as crianças na Gâmbia, filmes de luta chinesa, de Kung Fu, e esses faroestes hollywoodianos. E enquanto eu tive a oportunidade de ser professor no departamento de inglês dessa Universidade de Illinois, eu obtive um financiamento que me permitiu convidar Haile Garima e Sarah Maldoror para ser parte, para discutir questões que diziam respeito à literatura e cinema. Isso em 1980. Em 1980. Okay. Yeah, so that's how it started. I
was at Illinois for 3 years, basically from 1977 up to 1980, when I got a job to come to Howard University. And that's when I developed that relationship with Haile and Abbey Ford and the whole crew in the Department of Film, TV, Radio, Film, and TV. And, the rest was history. We're going to talk a little bit more about that history just a second. Let Raquel translate. Então, eu fui professor nessa Universidade de Illinois entre 1977 e 1980, quando me mudei para Washington, D.C., porque me tornei professor na Universidade de Howard University, e foi então que eu consegui aprofundar ainda mais a minha relação, minhas parcerias com o professor Haile Gerima, e me aproximei do departamento de rádio, filme e televisão em Howard University. Antes da gente falar do Fespaco, eu queria fazer uma pergunta sobre o campo mesmo dos estudos de cinema africano. Você diria que essa sua trajetória da literatura para pensar o cinema africano é um ponto comum dos pesquisadores e dos estudiosos, né, enfim, acadêmicos daquele momento? Estou pensando também, por exemplo, eu acho na trajetória do Mbye Diawara. Então era assim, vocês estão meio numa vanguarda do pensamento sobre cinema africano. Estou correta? Você gostaria de fazer pergunta, Janaína? Yeah, so I'm translating myself just a little bit. So would you say that the way that you started in literature and then you come to film, that this is a kind of path for this first generation of scholars that are talking about African cinema? I'm saying that because I remember something about Mbye Diawara's, for example, when he started, I believe he also was in literature and then come to cinema. So I would like you to talk a little bit about this, because I believe you're kind of, you Mbye and others are kind of, creating this field of African film studies. Yes, I mean that was the general pattern, and I think to a large extent it still obtains, because at the time there were no film programs actually that were dedicated specifically to Africa or the Third World. Maybe a little bit at UCLA, but there also what you had were basically students who were in production. But as far as those who are in the line of scholarship, so to speak, criticism, theory, and so on and so forth, most of us, came through other departments, other disciplines, English, comparative literature, as you mentioned in the case of Mbye at Indiana, and many others, some historians, and few others from other disciplines. Então, nessa época não havia programas voltados para cinema africano ou cinema do terceiro mundo, talvez na Universidade da Califórnia em Los Angeles, mas eles estavam mais voltados para a questão de produção de crítica e de teorias, e como foi o caso de Mbye Diawara, que a Janaína havia mencionado, geralmente as pessoas que estavam trabalhando, que passaram a trabalhar com o cinema africano, cinema do terceiro mundo, fizeram essa transição da área de literatura para a área de cinema. Eu acho isso importante, porque eu acho que também ajuda um pouco a situar para o público, né, brasileiro esse desenvolvimento do campo, né, dos estudos de cinema africano. Okay. So she said it's important to emphasize that issue because it helps illustrate to the Brazilian audience this type of transition between African literature
being an expertise in African literature and then migrating into African cinema. Yeah, because I mean, if you look at it, I mean, the boundaries that are usually erected between those two sort of disciplines, tend to be very arbitrary in a lot of ways, because at bottom you're dealing with narrative, you're dealing with storytelling, and certain techniques, creative styles, and other elements that are involved in the process of narrative, in the process of storytelling. So, of course, there are specifics that are particular to writing and the visual, but at the bottom line is, there are many areas in which they come together. So having expertise in one would always, almost always help in being able to engage and appreciate, what is going on in the other also. Então, de alguma forma, ele observa que essas fronteiras, esses limites que são estabelecidos entre a produção cinematográfica e a produção literária são limites arbitrários, porque há muita superposição dessas narrativas, porque ambas as formas, tanto a forma visual quanto a forma escrita, elas trabalham com narrativas, com contação de histórias, e envolvem a escrita criativa. Então, a partir do momento que se tem especialidade e formação em uma área, isso auxilia no envolvimento, na produção, na análise da outra área, criando, então, assim, essas fronteiras permeáveis entre a arte visual e a escrita. Isso. Então, falando né, agora quero que a gente passe para pensar um pouco a sua história dentro, no contexto do Fespaco, e aí eu vou pedir ajuda aqui da nossa querida Ana Caroline, que está fazendo a parte técnica. Ela vai mostrar um trechinho do OH Capital do Cinema, do Mohamed Chalouf, filme que a gente abriu ao programa de homenagem ao Fespaco, e aí a gente comenta na sequência. Tudo certo, Ana? So I'm asking Anna to show the clip from Chalouf's films, and then we come back a little bit. Pode passar, Ana, por favor? Então, fica aí, olha aí direitinho, a gente volta já. É bem no meio do filme, então, assim, no começo do filme, então, não é uma sequência, mas é só para a gente pegar um pouco do clima desse Fespaco dos anos 80. Então, vamos lá, aquele desafio técnico da gente fazer funcionar, mas vai valer a pena. Oi, Laila. Você consegue? Bom. Tá sem som. Você tem que botar o seu som, você está muda.
Vocês estão ouvindo? Estou achando que está sem som. Eu não estou ouvindo o som. Acho que não está funcionando, gente, está sem som. Computador. Vou passar do meu computador, tá bom? Pode ser? Porque está travando e está sem som. Não. É essa parte. Bom, pode parar aí. Pode parar aí, deixa parado aí, então. Pronto. Se quer voltar um frame, 2 frames. Está passando um pouco acelerado, o pessoal está falando, né? Eu acho que não funcionou muito. Deixa eu tentar passar do meu computador para ver se funciona. Para de compartilhar a tela você, aí eu vou tentar. Gente, desculpa, mas você sabe como é que é esse mundo ao vivo, né? A gente vai tentando e vamos ver se a gente consegue. Let me try again, just a second, Professor, if it works. Just a second. Não vai dar para passar o momento todo, mas é porque tem um momento especial do filme que eu queria passar. É que talvez a minha legenda não esteja muito boa, mas enfim, a gente vai com a imagem, que é o que importa. Vou tentar aqui, tá? So I'm trying again. Let's see if it's... Então tá bom, gente. É só um minutinho. Espero que vocês estejam vendo. Vamos lá. Então é o momento que tem a inauguração. Então o contexto é o Fespaco dos anos 1985 e 87, a inauguração da Praça dos Cineastas em Burkina Faso, teve uma fala do Mbye e tem esse momento aqui em particular, que é o que eu quero que vocês vejam. Africaine, ce danger-là viendra de plus en plus du ciel, car en effet, plus que la domination de nos écrans de cinéma, c'est du ciel que viendra le grand déferlement d'images qui mettra en grand péril notre culture si rien n'est fait et urgemment. 2 ans plus tard, je retourne au Burkina pour participer au Fespaco. Je suis alors séduit par le rêve de Sankara de transformer l'un des pays les plus pauvres au monde en terre de rencontre pour les artistes, les cinéastes d'Afrique et de la diaspora. Pendant cette manifestation culturelle, Ouaga se transforme. Elle devient le symbole d'une utopie panafricaine. Le capitaine Sankara est présent aux réunions. Il discute avec les festivaliers sur les problèmes du continent. Nous parlons alors d'une Afrique qui ne paierait plus de dettes et n'achèterait plus d'armes. D'une Afrique où le pouvoir appartiendrait aux masses paysannes déshéritées. Sa lutte contre la corruption, ses critiques envers les multinationales qui exploitaient férocement notre continent et son combat pour un renouvellement radical de son pays et de toute l'Afrique le rendent vite dérangeant
aux yeux de l'élite urbaine africaine et des grandes puissances occidentales. Oi, welcome. Ça va? So, I'll stop there. You know, vou parar aí, gente. A legenda estava um pouco descompassada, mas vocês acompanharam minimamente o discurso, porque eu queria chegar, na verdade, era nesse momento, que é esse momento onde a gente tem o Thomas Sankara, que era o presidente de Burkina Faso, que é um líder importante na transformação, eu digo, né, do Fespaco como essa potência, como esse símbolo pan-africano. E esse é o momento onde a gente vê o professor Cham conhecendo o Sankara. A legenda está falando, está um pouco atrasada, né? Na verdade, a legenda está na fala anterior do Chaluf, mas enfim. Em Gâmbia? So, Professor, could you speak a little bit about this moment and all the context and Fespaco? So, então, estou pedindo para ele falar um pouco desse contexto e desse momento em particular. Okay. Let me give a sort of a context, leading up to this particular moment and another one that followed it in the other subsequent session. In 1983, Haile went to Burkina. He was invited to Burkina Faso and was attending also the Congress of FEPAC. And that was the year also that Sankara became like the head of the government in Burkina, and really began to transform the festival in very, very fundamental ways. And when Haile came back from the festival, he gathered all of us at Howard and others, in the Washington community, and we were just fascinated by the stories that he was relating about his experience. I have never seen Haile that excited about cinema and African cinema on the African continent itself. Raquel, sorry. So mute. Deixe-me falar especificamente sobre o contexto de 1983, quando Haile Gerima visitou Burkina Faso, e foi quando Sankara se tornou o chefe do governo de Burkina Faso, e ele teve um impacto muito importante de transformação desse festival, de forma a fortalecê-lo, expandi-lo, e Haile Gerima, quando voltou desse festival para Washington, D.C., ele reuniu a comunidade de cineastas negros e pessoas membros da comunidade, da Universidade de Howard, e o Mbye Cham está enfatizando aqui que ele nunca tinha visto Haile Gerima tão entusiasmado sobre produção cinematográfica no continente africano, quanto ele esteve depois de fazer essa visita a Burkina Faso em 1983. Yeah, and I think what blew Haile away also was this massive crowd that gathered at the stadium for the opening as well as the closing of the ceremony of the festival, and also the sort of crowd that would always be there to see these films. I mean, the film theaters were always packed, and Haile was really very, very excited about the reception that African films made by people of African descent was receiving in Burkina Faso itself. But one thing that he noticed was the absence of people from the diaspora, okay? Because it was a Pan-African film festival, but
the bulk of the people that were participating were mostly from the continent, and maybe a few from Europe, and a whole lot of French people. You know? So there was a project. Então, Yeah. Heidegger Riemann, o que realmente foi bastante impactante para ele foi testemunhar que havia uma grande participação de públicos que atendiam as exibições de cinema, e que houve a abertura do festival e o encerramento estava lotado e aconteceu num estádio, e que, além disso, durante a exibição dos filmes, as salas de teatro, as salas de cinema estão sempre cheias. Porém, ele observou que era um festival pan-africano de cinema, mas que os filmes que estavam sendo exibidos eram todos filmes produzidos no continente africano, e não havia a presença de cineastas e de obras que vinham de outros locais da diáspora africana. Yes, and from that point on, when after he came back from the festival in '83, there was a project in motion from that point on, '83, '84, to really try to give the festival, make it a real Pan-African affair. So it was at that point that Haile had the idea of trying to get together a delegation from the diaspora to be present, to have a significant presence at Fespaco at the subsequent session in 1985. And that is how the first group of people from the diaspora, both from the United States and also from Britain, from UK, were able to gather together in Fespaco in 1985. And that was the first formal delegation from the diaspora. And it became a big, big, big thing. There were a lot of activities involved, conferences at the University of Ouagadougou, meetings, really strategizing to see ways in which, connections, more productive connections could be made between African filmmakers and filmmakers from the African diaspora. And that's how we were able to meet formally. Actually, I think Sankara requested it to meet, the delegation from the diaspora. And that's how we ended up going to the palace there one afternoon, very lovely afternoon, chatting with him. And of course, Shalouf was there documenting everything. There were people like Larry Clark that you see in the background there, a whole host of other folks, people like Clyde Taylor was there, I think. I'm not sure if Clyde was there, but yes, there were people from different parts of the diaspora, the folks from England, John Akomfra, the Black collectives in the in UK. I think they came in '85 as well as in '87 also. Barry Clark, para quem não sabe, né, que é um cineasta estadunidense, né, dessa geração assim chamada LA Rebellion, que fez um dos filmes mais incríveis que eu já vi na vida, que se chama Passing Through. Just situating Larry Clark. Eu adoro esse momento dessa sequência inteira, por isso que eu quis mostrar. Vou interromper aqui. I'm saying I was just situating Larry Clark and also saying that I love that moment when the delegation arrives. E só para dar um pouco de... Quando ele fala, né, da imagem que o Haile... da emoção, né, de ver a abertura do Fespaco. Essa é uma foto que não é desse momento, obviamente, é uma foto de 2011, essa é uma foto minha, da primeira vez que eu fui ao Fespaco, em 2011, e é uma foto da onde eu estava assistindo, né, da plateia no estádio 4 de agosto. Eu esqueci, não sei se Raquel traduziu, foi mal, esqueci. Estava aqui tão entretida, mas
Então, esse festival, a partir, então, da experiência de Haile Gerima, em 1983, houve, então, organizou-se esforços para que uma delegação pan-africana dos Estados Unidos e da Inglaterra se reunisse para participar do festival que aconteceria 2 anos depois, em 1985, e essa delegação formal, a presença dessa delegação no festival foi um evento bastante, que teve bastante repercussão, muitas atividades foram desenvolvidas em torno dessa visita dessa delegação, de tal maneira que atividades como reuniões, conferências que aconteceram na Universidade de Ouagadougou, ocorreram de tal maneira a discutir formas de estabelecerem conexões e parcerias e projetos mais produtivos. Inclusive, o presidente Sankara também organizou uma reunião ao Palácio, levando essa delegação para fazer uma visita. Foi uma experiência muitíssimo agradável, e vários cineastas negros pan-africanos de bastante evidência estiveram presentes, então, fizeram parte dessa delegação, como, se não me engano, Clyde Taylor, Larry Clark, não tenho certeza, e outros que participaram desse coletivo negro pan-africano, ou pan-africanista. Eu acho que uma das coisas que fica muito patente na fala do professor Cham é a relevância, né, do cineasta etíope radicado nos Estados Unidos, Haile Gerima, na construção não só, né, dessa ponte entre a África e a diáspora, mas na propagação, digamos assim, de uma perspectiva realmente pan-africana do Fespaco. E aí eu recebi recentemente da esposa do Haile Gerima, que também é cineasta, Shirikiana Aina, essa foto, e aí que eu vou compartilhar agora, peraí, acho que não sei se está indo. Não foi não, né? Não. Espera aí, vou fazer de novo. Just a sec. I'm just sharing, I'm talking about the relevance and how Haile is important for this connection between Africa and the diaspora, Professor, and I'm trying to share that picture with, but I don't see it working, so let me just... Yeah, it did pop up for a minute, for a quick second. And then, okay, I'll try again. Vou tentar de novo, gente, só um minutinho. E agora? Funcionou? E agora? Agora foi. Acho que agora vai. E aí eu gostaria que você um pouco comentasse essa dimensão pan-africana do Fespaco, o papel dessa articulação do Haile Gerima, e esse momento, né, como se dá essa presença efetivamente da diáspora no Fespaco. Deixa eu ver se... Estou tentando ver se entrou. E aqui nessa foto a gente tem o Haile Gerima, a Lélia Gonzalez e a Safify, que é considerada por muitos, né, enfim, a primeira cineasta africana. So, could you go to Raquel, please? Então, Professor Cham, she would like you to speak a bit more about the key role played by Haile Gerima in this process of bringing the African diaspora into Fespaco, and she has explained, the key figures that are present in this figure, in this picture. I hope I haven't missed anything, Janaína.
No, it's pretty much that. It's Haile Gerima, Lélia Gonzalez, and Safify. And I just want you to talk about, this Pan-African presence through Haile and how the festival dialogues with the diaspora after that. Yes, as I said, it was after '83 that really Haile got on with that project there. And then in '85, when we all went, Haile was there, and again with Shirikiana, they were filming. I mean, they have these very fantastic archives of what actually transpired there in many different areas there. But what we did was really not just talk about the desire to involve the diaspora to bring the two communities together, but to actually also do something concrete about that, because as a result, the Robson Prize was established. Again, this was out of these meetings and consultations that were done to really begin to recognize the diaspora in some kind of a formal fashion within the official spaces of the festival. So the Paul Robeson Prize came about, which was dedicated basically or exclusively to works coming from the diaspora. It's a long story about the Robeson Prize and also the whole issue of the diaspora, African versus, Africans born in the continent, living in the continent, and those, not born in the continent, but of African descent, living outside of the continent. It's a whole story. There were a lot of other things that we can talk about, which would take us a very, very long time. But yes, Haile was really key in terms of really initiating and developing aspects of this project of bringing the diaspora more significantly into Fespaco. And one of the projects... just a second. I'm sorry, I think sometimes... No problem. Então, em 85, portanto, Haile Gerima e Shirikiana, a esposa de Haile Gerima, viajaram, participaram dessa edição do Fespaco, e eles tiveram uma participação fundamental numa série de processos que ali ocorreram, e eles possuem arquivos maravilhosos documentando tudo que ocorreu lá nesse festival de 85, onde houve uma maior incorporação de cineastas de descendência africana, e nesse processo foi estabelecido o prêmio Paul Robinson, voltado especificamente para o reconhecimento de cineastas e artistas que não são nascidos em solo africano, mas que são de descendência africana, e que houve uma série de dinâmicas riquíssimas que ocorreram nessas relações, nesse encontro de cineastas africanos e de descendência africana, ou da diáspora africana, que levaria muito tempo para a gente discutir aqui, mas as histórias são várias. Yeah, and also Haile, at the same time that Haile was working on the side of the diaspora here in the United States, we also have to recognize the key role, the important critical work that June Giovanni also played in terms of galvanizing the folks from Europe, the Black collectives from UK that I mentioned before, and also working with folks from the Caribbean, right? So it was a multi-pronged kind of effort that began to yield some concrete results over the years, yes, June is really very critical in this whole story also, with the establishment of the Paul Robeson Prize, things began to really come together more concretely. Now, one project that I want to mention also was that came out of this effort
was led by our former colleague, well, he's now late, may God bless his soul, Professor Abby Ford, who actually brought 3 students. Well, I think it was 3 or 5, I can't remember. I think it was 5 of them from Burkina who were at the time going to school at the INAFEC, that Institut National de Formation Cinématographique, which was partly UNESCO-sponsored institution in Burkina. There were 5 students from INAFEC who came to Howard University and spent some time there. I think they spent 3 months or so, okay, undergoing some basic training. And among these, I would want to say is Fantanako, who became one of the first well-known female filmmakers from Burkina Faso, And as a corollary, there were also about 5 students that went from Howard University to Burkina Faso to shoot, and also in the process of shooting, provide training, shooting a short documentary on the efforts that were underway on the part of Sankara's government to really bring about some fundamental transformations, both in the mentality of Burkinabes as well as in the broader development efforts that were taking place there. Então, é importante também enfatizar a participação de John Giovanni em termos de sua participação fundamental em organizar os coletivos negros da Europa, especificamente da Inglaterra e do Caribe. E, então, esse foi um esforço que englobou múltiplas abordagens e pessoas, e o estabelecimento deste prêmio Paul Robeson foi fundamental para a consolidação deste processo de incorporar a diáspora africana no Festival de Fespaco. E também gostaria de destacar uma iniciativa proposta, organizada pelo professor Ari Ford, que levou 3 estudantes de Burkina Faso, que faziam parte do Instituto Nacional de Produção Cinematográfica, financiado pela Unesco, para participarem de cursos que ocorriam como um programa de intercâmbio com com Howard University. E, por outro lado, houve também essa troca, na qual estudantes de Burkina Faso não só viajaram para Howard University, mas estudantes da Howard University também viajaram para Burkina Faso em função do investimento de Sankara nessa expansão e no fortalecimento desse festival de cinema e produção cinematográfica, visando influenciar a mentalidade das pessoas, dos residentes de Burkina Faso. Havia, por parte de Sankara, esse esforço. Obrigada, Raquel, pela tradução, professor. Só vou destacar algumas coisas que ele falou na fala dele, né, o que ele disse agora, primeiro que eu acho que é isso, né, a atuação, além do Haile Gerima, dessa figura central, que é a June Giovanni, e aí eu recomendo a todos e todas que conheçam o trabalho da June. Ela coordena uma Pan-African Film Archive, você pode procurar June Giovanni. Eu vou escrever aqui no chat e aí vou pedir para o pessoal daqui, né, da técnica, compartilhar no YouTube e procurar, né, June Giovanni, Pan-African Film Archive. A June, eu acho que ela é uma guardiã, digamos, dessa memória também, né, do festival. A gente tentou que ela estivesse aqui na semana, mas infelizmente ela não tinha agenda. E a criação do prêmio Paul Robeson, que é esse Paul Robeson, vocês sabem, esse ator, né, estadunidense, fundamental na história do cinema negro, que no mundo, né, e que vai
nomear esse prêmio, e esse prêmio da diáspora também conecta, além dessa foto maravilhosa, né, do Haile e da Safipai com a Lélia, essa presença do Brasil no Fespaco, porque em 1989, quando a primeira edição do prêmio Paul Robson é o filme Ori, da Raquel Geber, com a Beatriz Nascimento, que ganha esse prêmio, né? Então, queria aproveitar para destacar isso, e que o INAFEC, que é essa escola de cinema, foi a primeira escola de cinema no continente africano, e aí ele menciona, né, que uma das estudantes que foi para Howard é a cineasta burkinabé Fanta Regina Nacro, que é alguém que também a gente deve conhecer um pouquinho mais a obra. So, Professor, I was just giving a little bit of context of everything, and I could understand some of it. I mean, you speak Portuguese. I don't speak it, but I can understand the general. I was just like, and yes. Who was the professor that took the students to Howard? What was Mbye. Mbye Ford. Abiyyi. Mbye Ford. Yeah. Okay. And his history is very interesting. He was born in Ethiopia, but his parents were from Barbados, and his father was part of the Garvey movement. So they are part of that group of Garveyites who moved to Ethiopia. And the mother, was really quite an institution in Ethiopia. Many of the elite, in Ethiopia, a good number of them went to through her hands, at the school that she established in Addis Ababa for many, many long years. Obrigada. So a real Pan-Africanist there. Então, nesse caso, este professor Abi, creio que é Abi Ford. F-R-D. Sim, Ford. Ele era etíope e seus pais eram de Barbados, e a mãe e os pais eram ligados ao movimento panafricanista. Garveísta, do Marcos Garvey. Movimento garveísta, sim, do movimento garveísta, e a partir disso ele teve uma participação muito importante nesse processo, dessa troca, desse intercâmbio, sendo ele mesmo bastante ligado a essa diáspora africana. Ele incorporava essa diáspora africana, sendo de pais de Barbados e nascendo na Etiópia. Uma quantidade imensa de histórias, né? Vocês estão percebendo que a gente pode ficar aqui com o professor Cham a tarde toda falando. A gente tem uma pergunta. Eu vou uma pergunta da Renata Beatriz, eu vou deixar um pouco mais para o final, que é uma pergunta mais ampla, e queria lembrar também quem está assistindo a gente que pode enviar perguntas. A gente daqui a pouco já está se encaminhando para o fim da nossa conversa. Você escreveu um artigo um artigo nos anos 90, 95, que foi republicado, né, na Black Camera, na edição especial de homenagem ao Fespaco, e que a gente trouxe aqui para o catálogo, que vai sair em breve. O catálogo está incrível, da Semana de Filmes de Belo Horizonte, um artigo que se chama o Velho e o Antigo, né? O Antigo e o Novo, desculpa. O Old and New, né? Entre o Antigo e o Novo, Between Old and New. E nesse texto, em certo sentido, você estabelece relações entre esses primórdios do cinema africano e esse momento aí nos anos 90, tentando estabelecer uma série de caminhos para a gente pensar essas conexões, né? E aí a minha pergunta é: quais seriam essas conexões hoje entre o cinema, entre essas primeiras décadas do cinema africano e as cinematografias que a gente percebe hoje? É possível estabelecer essas conexões hoje? Enfim, é possível estabelecer essas conexões? So her question is it possible to establish connections between all of this background, this
stories that you are narrating to us and the current moment, is it possible to establish connections? Well, yes, it is. And I think, what is happening today is really a function of what has gone on in the past, okay? And there are always those connections that exist on different levels. So we in the present are not, we just didn't descend out of the blue into the present, the present is really a function of the past, what has gone on before. So it is how you establish those connections, what are the sort of lines of relationships that we can begin to tease out. That is really the key challenge there, right? Of course. Então, essas relações, nós não podemos, claro, argumentar que nós chegamos nesse momento atual da contemporaneidade sem termos conexões com o passado. Então, o que ocorre atualmente é resultado desses processos que ocorreram no passado, e a partir disso... And? Yeah, okay. And sorry. Yeah. So, the connections, sometimes they are obvious, other times they are not obvious. And of course, as in the nature of things, things are always on the move. They are always in the process of taking on new forms, always, some of the more more popular terms like fluid, always in the process of becoming, taking on new forms, and so on and so forth. So, there isn't a stability, it's not fixed, so to speak, all right? So what you see happening in the present, we can trace certain elements of that, to what has happened in the past. But I think the key important element for me is really the ways in which folks who are working today are really, charting new directions, new beginnings, from very solid foundations. Okay. Now, those who think that, the past is past, you should throw it away completely, come up with things that, really, if you take a very close look at them, without any sort of merit, any sort of, not merit, but any sort of profoundness, so to speak. Okay. Tá mudo? Tá mudo, Raquel. Então, essas conexões ocorrem, algumas podem não estar tão óbvias, outras são bastante óbvias, mas as coisas vão acontecendo a partir disso que ele chamou de fundações, de fundamentos muito sólidos do passado, de forma a gerar novos recomeços, porque as coisas estão sempre nesse processo de tornarem-se novas a partir desse passado sólido. Se pudermos pensar, ele mencionou brevemente o termo fluidez. Então, as coisas ocorrem de maneira fluida a partir dessas fundações bastante sólidas, e esses novos começos, o que é chave para ele, justamente o fato de que há novas direções que estão sendo trilhadas, novos começos e recomeços, mas que os pilares sólidos que foram estabelecidos no passado necessitam ser mantidos. Yeah, that's why in the article that you made reference to, I tried to look at this notion of continuity and transformation, right? And again, it's really based on that fundamental idea that nothing stays the same. Things are always in the process of
taking on new forms, new shapes, and being influenced and influencing, the contemporary moments and spaces that we're dealing with. Okay. So, então, esse artigo que foi mencionado por Janaína é justamente um artigo no qual ele fala sobre essa questão da continuidade, ao mesmo tempo que há esse processo ou esses processos de transformação, e assim sendo, nós estamos sendo tanto influenciados quanto influenciando essa continuidade nesse novo momento contemporâneo. Yeah, because currently, if I can just make this last point here, this past 2 weeks, there's a new African Film Festival that is taking place virtually here in Washington, D.C., run by the American Film Institute, AFI, in partnership with the Africa New World Project now. It's a local Black organization here and other entities, And the films that are coming out now, these are most recent films made within the last 3 years or so, You see a lot of these films that are very, very new, looking at subjects that, if you, all subjects, so to speak, all concerns, all in brackets here, but coming to them in radically different ways, because the kinds of questions, the kinds of issues that these films are engaging are to a large extent very similar to those that were being, the subject of engagement of those filmmakers who were working in the past also. Então, só para exemplificar esse processo de continuidade e de transformação, há, no momento, um festival de cinema africano ocorrendo em Washington, D.C., financiado e organizado por uma série de entidades, e ele destacou, o nome do cinema é o Festival de Cinema do Novo Cinema Africano, alguma coisa assim, uma série de entidades que estão financiando e organizando este festival, e são filmes mais recentes que foram produzidos nos últimos 2, 3 anos, e a percepção dele é que existem preocupações, assuntos que estão sendo abordados de forma diferente, mas que esses assuntos, essas questões, são questões que já foram abordadas anteriormente. Então, são preocupações e assuntos e questões que já foram abordadas anteriormente em versões anteriores, mas que a abordagem atual é nova e bastante radical, em termos dessa diferença na abordagem. Acho que é sempre um desafio fazer essas comparações, né, sem abandonar o que, digamos assim, né, o que faz parte, né, desse passado cinematográfico e se empolgar com as novidades. E aí eu vou trazer uma primeira pergunta, que é uma pergunta da Gisele Oliveira, que fala um pouco dessa dimensão de trajetória. Raquel, você consegue ver a pergunta aqui? Mas eu vou ler. I'm not sure. Não, eu vou ler e você pode traduzir. Ela vai dizer assim: olá, gostaria que o professor comentasse sobre o gênero cinematográfico e o Fespaco. Quais são os mais comuns no festival? Quais são os gêneros cinematográficos mais comuns no festival? Se há um deslocamento, uma mudança ao longo da história do festival nesse sentido? Essa é a pergunta da Gisele. Não, é porque a pergunta eu vou encerrar, na verdade, nossa conversa com a pergunta da Beatriz, que é uma pergunta mais ampla, que é um conselho. Então, vamos, pode. So, the first question comes from Jussiele Oliveira, and she's asking, she would like you to comment on the type of genres that are more prominent, more prevalent at Fespaco. What are the most common ones in this festival? Is there any type of change, or in terms of, if you look at the long history of this festival, in terms of the themes and topics and genres? Yes, a very, very interesting, very good question there. And I think also that depends on
the festival selection committee itself. What is it that in each particular edition they want to emphasize or they want to focus on? But over the long run, I think in terms of the genres, you still see the dominance of what you might call the social realism films that are very much dealing with political, social, cultural issues. And to my mind, I haven't seen much of, let's say, other films, along the lines of crime fiction, for example. These sleuths, investigative kinds of films. There's one film running currently in the festival here in Washington, D.C., entitled #Land of the Brave. And it's a sort of a crime investigation film from Namibia. That kind of a film I haven't seen that much. Those what's the term? They call them poly something. Anyway, that kind of a film I haven't seen that much. The rom-coms, romantic comedies, they are there, but very few. I think those are mostly encountered in your so-called Nollywood spaces, even though there's this other group that I know Janaína is going to be talking about. What is it? The something 16. Surreal 16. Surreal 16, From Nigeria. From the Dogma, 95 or whatever, But yeah, those genres are the sort of what some would term Afrofuturism, along the lines of the Kenyan film. I can't remember the name there. Those you see them here and there in sections here and there, but the dominant forms in Fespaco to a large extent are still very much your social realism. Então, as formas dominantes, o gênero dominante que ele percebe ser prevalente nesse festival são os gêneros considerados realismo social, social realism, que focam em questões voltadas para, sorry about that, but I had to have a backup plan here, que são voltados para questões políticas, sociais e culturais, e esse tipo de gênero como o ficção e crime, investigação de crime, não é muito comum. Ele viu recentemente que está sendo exibido nesse festival de cinema africano que está ocorrendo em Washington, D.C., virtual, chamado A Land of the Brave, a Terra dos Corajosos, que é o que me conta uma referência aos Estados Unidos. Enfim, a prevalência, então, são filmes dessa natureza que discutem questões políticas, sociais e culturais. And also, I'll share this anecdote with you guys. In 2011, when I was president of the jury at Fespaco, juries, you have a long experience of that, Janaína. The dynamics within, that take place, within juries. But in 2011, there was a film from Côte d'Ivoire entitled Le Mec Idéal, all right, which ended up actually being given the third prize, if I remember correctly, all right? But there were folks within the jury who were making a very forceful argument about the need, the imperative, to really begin to shift Fespaco away from some of the more politically oriented films, to begin to really see
what are those kinds of narratives that attract, the African audiences, and begin to really acknowledge these films, at festivals like Fespaco. In the end, that sort of argument was there. It didn't prevail, right? Another film from Morocco, which was very, very well made, pretty much in the mold of some of the other films that have won before in Fespaco, ended up taking the Etalon de Yeninga. That shows you, again, the kind of ways in which things are changing, but they're still remaining the same, so to speak, in terms of the genre. Então, ele queria falar pouco mais sobre essa questão da prevalência de determinados gêneros de filme, quando ele esteve na presidência do júri em 2011, e aí ele disse para a Janaína que ela também tem bastante experiência trabalhando nesses júris que fazem seleção de filmes para festivais, e que houve um filme de Costa do Marfim que, segundo a memória dele, ganhou o 3º lugar, mas que foi um filme que ideal, o cara ideal. É uma coisa... O cara ideal. É tipo uma comédia romântica. E assim, bem ruim. Isso. O Mac ideal, não é? Eu me lembro bem. O cara ideal. E que houve bastante discussão dentro desse júri no ano de 2011, se esse tipo de filme deveria ser mais prevalente na seleção de gêneros de filme, para que, então, o festival pudesse se afastar um pouco mais desses filmes que fossem mais orientados para questões políticas. E houve também um filme semelhante de Marrocos, só que eu não me lembro o nome, que também foi muito bem feito. Isso, que também foi muito bem feito e que suscitou esse mesmo debate, se deveria haver uma mudança de foco, afastando-se um pouco com uma presença menor de filmes que fossem mais politicamente engajados e orientados. Esse foi meu primeiro Fespaco, eu lembro bastante dos filmes e da reação e dos debates. Eu lembro também que eu vi o Pegase, que é um filme marroquino, e meu francês era bem ruim, e eu vi com legendas em francês, e eu não estava entendendo muito. Foi difícil. Aí depois eu fiz um filme na cabeça, que o filme é meio experimental, né? E aí quando eu fui ver, de fato, com as legendas, aí eu entendi a história. Mas isso, I was just telling an adult that I saw Pegase. It was my very first Fespaco, and my French was not that good, and it was Arab and French, the subtitling. And it's a kind of experimental film, Pegase. Would you say that? Can we say that? So, and then I was just like, I made a story in my mind. And then after I saw with, Portuguese subtitles, he would say, now I get it. So it took me like 1.5 years to really understand the film, but that's okay. Yeah. It was quite controversial, let's say. So, Professor, let's go towards the end. I want, there's the last question. Raquel, vou ler a pergunta. É a pergunta da Raquel Beatriz, que é mais um conselho. E a Raquel diz assim, peraí. Cadê? Comeu aqui um pouquinho a pergunta, eu vou ler aqui só no YouTube, só um minuto. Que ela é parte de um trio de mulheres que forma uma comunidade rural no Brasil. Nossa roteirista nasceu e viveu na comunidade. O que o professor sugeriria para a gente assistir, né? Ela é uma vive em Cabo Verde, uma nasceu e vive aqui no Brasil, e ela também, pelo que eu estou entendendo, também está no Brasil. Então, o que ele sugere? Obrigada. Sou parte de um trio de mulheres que quer filmar mulheres. Obrigada, Laila, não estava cortada aqui para mim. Sou parte de um trio de mulheres que quer filmar mulheres em uma comunidade rural do Brasil. Pronto. Nossa roteirista nasceu e vive na comunidade. O que o professor sugeriria que assistíssemos? Somos 3 mulheres negras, uma vive e nasceu na comunidade em questão, outra vive em Cabo Verde e ela vive na capital do estado
que ela não menciona qual é aqui no Brasil. I think I do get the gist of that question. Wow. Yeah. Making Portuguese. Yeah, there are three women, who are working in film in a rural community in Brazil, right? And they want to make a film on women from that community. Right. So what you suggest to watch in terms of to get inspired and in that sense? Okay. Well, you mean again? I don't know whether they mean in terms of specific films to watch, or I believe so. If you want to give some, film suggestions, films that could be interesting for them to watch. Right. Yeah. Okay. I'll have to think about that. Some of those specifics, and maybe make a list. But what I would suggest also is the site that our colleague and former student Betty Ellison runs, which does profile a lot of these women filmmakers in particular, and would also be a good resource, I think, for them to consult. Yeah. There may be some few films here and there. Safi Fai's films, exactly. Safi's films deal mostly with women in the rural settings, but not just focusing on women, but the entire sort of context, masculinist context within which women operate, some of the challenges and obstacles, as well as the few opportunities there, and the ways in which they really exercise their own agency, their own sense of self in different ways, which may not be quite obvious. Yeah. A sugestão que ele falou que teria que pensar numa lista, mas que a primeira sugestão seria uma website que é dirigida por uma aluna, uma ex-aluna e colega dele, Mbye Ellison. A gente passou o filme dela, Mbye Ellison. Ela tem um site que chama African Women in Cinema. E a gente passou o filme dela, Irmãs de Tela, Sisters of Screen, durante aqui a semana. Né? Então, o trabalho da Mbye Ellison é fundamental. Então, ele está recomendando esse pesquisar ali, eu acho que é uma boa dica. Uma website. E a segunda sugestão são os filmes Safi Films, que também focam na questão de mulheres dentro desse contexto masculinista, focando nos desafios, nos obstáculos que essas mulheres enfrentam nesse contexto masculinista, e, ao mesmo tempo, falando sobre questões de protagonismo, né, de agency em inglês, e sobre esse senso de si mesma dentro dessa abordagem ao protagonismo feminino. Um momento que eu vou verificar aqui no chat, o nome dela é Safi Fai. Safi Fai, que estava na foto com Haile Kwalela Gonzalez, que é considerada, né, a primeira cineasta africana. Os filmes da Safi Fai falam muito desse universo, porque ela trabalha muito na partir da comunidade dela, que é uma comunidade rural, e trabalha essa experiência dessas mulheres ali. Então, ele está falando que tem essa dimensão de comunidade, né? Não só das mulheres, mas na relação com a comunidade. Eu acho que são dicas excelentes para Beatriz. Muitíssimo obrigado, professor Cham. Eu acho que, né, a gente está num bom lugar para terminar. Muito obrigada pelo seu tempo, pelo texto, pela disponibilidade, pela generosidade de sempre. Para mim é sempre uma honra poder estar conversando com você. Muitas saudades de Howard, muitas saudades de Washington.
Foram dias inesquecíveis, fundamentais mesmo para mim. Então, assim, é isso. Muito obrigado e deixo com você para encerrar. Obrigada, Raquel, mais uma vez pela excelente tradução. Eu também, muito saudade de Rio. Anyway, I also really just want to commend you guys, the work really that you're doing there in promoting works by Black people, people of African descent in Brazil, in particular, and particularly, I mean, in the part of the country that it's where the festival is taking place in the Northeast there, and the work that Laila, Ana Carolina, and the others are doing there. So really important in terms of promoting, the creativity, the genius of people of African descent all over the world. I think it's really time that we begin to break down these boundaries, these artificial borders, and see more what brings us together in many different ways than what. So congratulations and thank you very much for the opportunity to chat with you here. I wish we had more time to go into some of the other specifics about Fespaco, all the gossip part of it. I know, exactly. But, Fespaco is still ours, I mean, it's like a safe space for people, Black, people of African descent to go and really show their works and be appreciated, be criticized, and knowing very, very well that, these are things that, belong to us and we need to embrace and develop them. So thank you very much. Então, ele gostaria de concluir parabenizando aos organizadores do festival, as organizadoras do festival, pelo esforço em enfatizar o trabalho e a produção cinematográfica desenvolvida por pessoas da diáspora africana, negros, negras e negres, tanto afro-brasileiros quanto na diáspora africana, e que é importante esse tipo de investimento, nesse tipo de iniciativa, para que nós continuemos a desmantelar e desafiar essas fronteiras artificiais que, a princípio, podem estar nos dividindo, e que esse tipo de trabalho é fundamental para questionar e desmantelar essas fronteiras, e enfatiza que ele parabeniza imensamente as organizadoras deste festival. É isso, muitíssimo obrigada, gente, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Temos aí mais, a programação continua, os filmes estão aí para serem assistidos. Amanhã tem a última conversa com esse coletivo que ele mencionou, que é o Surreal 16. E é isso, sigamos, fiquem em casa, cuidem-se, cuidem daqueles que vocês amam. O Surreal 16, a Laila está falando aqui para mim que entra hoje às 9h. Pronto. So thank you so much, Professor. Thank you, Raquel. Stay well, everybody, and thank you, Raquel, for another great job. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço imensamente, foi uma honra. It was an honor. Tchau, bye. Obrigada. Bye-bye. Bye. Thank you.